Ontem com o Lucas Rugebruch. O Lucas ele é líder de relações governamentais do Todos pela Educação. Todos pela Educação é um projeto, um instituto que existe há 15 anos, né? E eles, em 2018, eles fizeram entrevistas com os candidatos a presidente para saber quais eram as suas propostas para a educação, que eles chamam de agenda, eu chamo de promessas. Eles não conseguiram entrevistar o nosso atual presidente Jair Bolsonaro, ele não concedeu entrevista a eles, não falou sobre a sua agenda na educação, que hoje a gente sabe qual é ou qual não é. E aí a gente perguntou para eles se o que eles fazem, eles conseguem desenvolver um pacto. E agora, de novo com eleições gerais, eles fizeram para a eleição municipal, ouvindo os candidatos a prefeito no Brasil, também quais são suas pautas para a educação, mas eles não fazem só isso não, tá, gente? Eles pesquisam, eles têm apoio como o Itaú, que é bacana, que é mantenedor desse projeto, eles desenvolvem várias plataformas, isso é só parte do trabalho deles. E agora eles estão viajando o Brasil para saber quais são as propostas dos candidatos a governador e ouvindo também pessoas cuja causa, a educação, é parte de suas trajetórias. Eu tive a honra de ser convidada, porque todos os meus projetos, não só na televisão, mas boa parte fora da televisão, tem conexão com a educação e é uma causa que eu sempre estou falando, estudando, me especializando. E aí fui lá e bati um papo com o Lucas sobre essa vinda deles aqui pelo Piauí. Vamos ver. Então, como eu estava falando ainda há pouco nos nossos estúdios, dentro desse projeto de viajar o Brasil e conhecer a agenda dos candidatos para a educação básica, a gente está aqui com o Lucas, como eu falei ainda há pouco, a gente bateu um papo com ele. O que vem por aí dentro da agenda que vocês estão montando para se tornar um documento, Lucas? Esses anos são sempre anos muito importantes, né, da eleição, porque é o momento que, de fato, a gente consegue que os pré-candidatos assumam compromisso com a sociedade. A gente montou uma agenda em 2018, a gente conversou com muitos presidenciáveis à época, com governadores, etc. A gente atualizou essa agenda, conversando com estudantes, com professores, com fundações partidárias, com atores políticos, com muitos dos pré-candidatos também. E agora, em 2022, a gente está com essa agenda muito mais robusta. São 10 medidas. A gente trabalha em 3 grandes eixos, que são os viabilizadores em escala, são os viabilizadores para dentro da escola, o que olha para dentro da escola, e as medidas por etapa, que aí a gente vai falar da primeira infância, vai falar dos anos iniciais ali da alfabetização, dos anos finais do ensino médio. Na parte dos viabilizadores de escala tem governança, gestão, financiamento, e quando a gente pega as políticas ali para a escola, a gente vai falar de professores, de gestão escolar, de formação de professores, todo um eixo ali que vai garantir que a escola esteja com as condições adequadas para que professores possam ensinar e os estudantes possam aprender, um processo dialógico ali. Infelizmente, em 2018, o único candidato que não quis conversar com Todos pela Educação foi eleito como presidente da República e não tinha um grande compromisso com a educação, que a gente tem visto, inclusive recentemente, com todas as denúncias que têm sido feitas, mas especialmente nos últimos 3 anos e meio, com a gestão da política educacional, é um governo federal descompromissado com a educação. Um Ministério da Educação apático ou errante, que não tem dado o suporte necessário para os estados e municípios. Então, infelizmente, a única pessoa que a gente não conseguiu conversar na época é a que está dando cabo da gestão e que não tem demonstrado o compromisso que nós gostaríamos. Por outro lado, a gente falou com muitos gestores estaduais, a gente falou com muitos candidatos aos governos e a gente viu várias dessas medidas acontecendo. E hoje a gente tem milhares de municípios no Brasil que têm mostrado uma evolução consistente dos resultados de aprendizagem nos últimos 4, 5 anos, e a gente ainda tem alguns casos muito fora da curva que conseguiram melhorar muito em pouco tempo e reduzindo a desigualdade. Além da evasão, que já é algo que vocês vinham acompanhando com preocupação e que quem está conectado à educação olha também com preocupação, teve a questão da ausência das aulas, dos anos de pandemia, da perda desse aluno, muitos deles talvez para sempre, porque o resgate é mais difícil do que você trabalhar em recorrência com um aluno que está ali e você ter novas estratégias. O que vocês podem propor nesse sentido para esses governos e para as empresas de modo geral e para todos desse ecossistema de educação? O que a gente tem sugerido muito para a pandemia, para o pós-pandemia,
que são 4 grandes medidas. E elas precisam ser feitas porque o Brasil tem na sua diversidade a sua maior fortaleza, mas na sua desigualdade o maior algoz também. Primeiro, a gente precisa ter medidas de busca ativa para trazer os estudantes de volta para a escola. Com esses estudantes de volta para a escola é o primeiro passo para a gente conseguir fazer alguma coisa ali. Depois a gente tem que trabalhar as medidas de acolhimento, especialmente olhando para a saúde mental, de estudantes e professores. E aí entra a terceira medida, que a gente fala da recuperação da aprendizagem, que é, na verdade, identificar quais lacunas ficaram desse período. Então a gente vai ter que correr atrás de fazer 3 anos num contínuo escolar agora, olhar para 2022, 2023, 2024 e não tratar como se fossem anos normais. A gente vai ter que expandir a carga horária, precisa ter um projeto pedagógico sistêmico, consolidado, olhando para o estudante tendo a aprendizagem como eixo principal. E aí expandir essa carga horária para a gente olhar para o currículo, fazer avaliação com os estudantes e entender o que você aprendeu, o que você deixou de aprender durante a pandemia. E aí trabalhar o processo pedagógico ali, principalmente para recuperar essas lacunas maiores que são determinantes para o resto do aprendizado. A gente entende que existe um papel para a sociedade civil, a gente não se enxerga no lugar do governo e não pode ser o governo, o poder público tem que ser o protagonista dessas propostas, mas a gente quer levar o melhor que a gente sabe que tem da literatura, das experiências nacionais, do que a gente viu dando certo no Brasil. A gente está rodando o Brasil inteiro com as caravanas da educação já conversando. E o que deu certo lá fora que pode ser também. E aí, aqui. com isso surge a agenda do Educação Já para a gente conversar com os pré-candidatos, influenciadores políticos. Até o momento das viagens que a gente fez tem sido muito positiva. A gente só vai saber depois da eleição, quando as coisas começarem a rodar e a gestão ficar de pé, mas eu tenho sentido muita disposição, muita sinceridade, muita vontade de aprender, de entrar no detalhe. Quando a gente conversa com os pré-candidatos, eles pegam um documento, leem, perguntam mais, entram no específico. Isso é muito importante para nós, porque a gente sabe que ali parece ter um desejo genuíno de fazer as coisas e não só tá aqui, obrigado por aparecer no meu escritório, até a próxima, sabe? Acho que tem sido um movimento bem positivo de diálogo com quem está se postulando agora aos governos estaduais. Outra preocupação é que os dados no Brasil, eles são subnotificados, todos os dados, mas especialmente na área de saúde e educação. Ou eles são subnotificados ou eles têm problema de transparência. Apesar de toda a legislação, de todos os compliances, de todos os ESGs, de todas as coisas públicas e privadas que estão exigindo que esses dados eles sejam mais verdadeiros. Tem uma preocupação desses governantes ou de vocês de todos pela educação fazer essas estratégias baseadas em dados que vocês ainda estão no processo de atualizar? O Brasil ele tem um dos sistemas mais sofisticados do mundo de avaliação e de dados na educação, especificamente. Então, em termos de desenho da política de avaliação, de censo escolar, etc., ele é muito robusto. Recentemente, a gente tem passado por um desafio grande que o governo federal tem sido muito conservador em relação aos seus dados e tem sido cada vez menos transparente com as informações que ele disponibiliza, que são informações que nós, da sociedade civil e gestores públicos, usam para fazer política educacional, para desenhar o que vai ser, para entender o que funcionou, para entender o que não funcionou. Então está um momento difícil e a pandemia atrapalhou muito o processo. O que a gente tem já ajuda muito. A gente tem dados de até 2019, os nossos dados são pré-pandemia, basicamente, que são dados muito importantes para essa agenda estruturante. Na alfabetização, por exemplo, quando a gente pega os níveis que são considerados insuficientes, que é basicamente assim, não saber escrever a palavra porco. Quando tem uma foto de um porquinho, a criança com 7 anos não consegue escrever a palavra porco. 34% das crianças com 7, 8 anos ali não consegue fazer isso. Então, como que a gente vai falar de uma formação para o futuro, de uma formação vanguardista, se a gente ainda não conseguiu... Mas não seria uma oportunidade de dar uma acelerada nisso? Não, tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois. A gente tem que focar na alfabetização, resolver isso, a gente tem que cuidar das crianças lá na primeira infância, a gente precisa dar suporte para os professores terem as condições adequadas. Isso passa por atratividade da carreira, valorização dos professores, valorização dos outros profissionais da educação da escola, pela melhoria da formação inicial, dos materiais. É tanta coisa para fazer. E esse, inclusive, é um mote do Educação Já, do nosso material,
Que a gente fala, ó, não tem bala de prata, não tem panaceia, não vai ser uma coisa. Tem uma coisa da base que sem ela não dá para avançar. E aí a gente tem problema de estrutura, a gente tem problema de gestão, de formação de professores, de projeto para a primeira infância. A gente ainda tem 60%, 70% das crianças de 0 a 3 anos não têm acesso à creche. Assim, o que faz uma família, uma mãe solo, que não tem nem condições de trabalhar porque ela tem uma criança em casa, ela não tem como sustentar aquela criança. Então a gente tem que pensar, inclusive, nas ações de educação de forma intersetorial, porque elas são importantes para o desenvolvimento da criança, do jovem, do estudante ali, mas elas também são importantes para emprego, para assistência social, para saúde, para a redução da criminalidade. O estudante que ele não aprende no ensino fundamental, ele reprova, abandona e vai para comportamento de risco. Enfim. E aí no futuro a gente paga a conta em outras áreas. Aí tem o mercado de trabalho, aí tem projeto de vida, aí tem protagonismo, aí tem aprendizagem autodirigida, que ele precisa ser orientado para isso, né? Tem esse novo ensino médio. A gente tem muito que conversar, a gente vai conversar em outras oportunidades, porque o remoto a gente já fazia, mas agora facilitou os caminhos. Queria super te agradecer, dar parabéns por esse projeto. Gente, é um projeto que é uma causa que é a causa mais importante para o mundo hoje, especialmente para o Brasil, que é a educação. Então, Todos pela Educação está aí há 15 anos, sem desistir, acreditando, fazendo a parte deles, conectando pessoas, conectando poderes, por mais que diga que é o poder público, eu acho que uma coisa não está tudo junto e misturado hoje. Eu acho que as grandes empresas, tanto que vocês vão falar com empresários hoje aqui também, né, a sociedade civil organizada, ela tem interesse, muitos, E participar da política, né? Eu acho que é importante estar todo mundo participando da política, que não é a partidária, é aquilo que é nosso, que é de todos, né? Por isso, que é suprapartidário. Exatamente, por isso Todos pela Educação. Obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho. A gente quer todos os dados, depois você começar com esses caras Vou mandar todos. tudo para vocês. Tá bom? Combinado? Tá bom. Obrigado. Vamos voltar para os estúdios.